Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o segundo vídeo do nosso treinamento de inteligência emocional. O tema deste vídeo é imaturidade emocional. O que é imaturidade emocional? A incapacidade que temos de manejar nossas próprias emoções e, portanto, compreender e aceitar as emoções dos outros. Você sabia que praticamente toda dificuldade que nós temos em nos relacionar com o próximo, todas as vezes que nós culpamos o próximo pelo seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, seu jeito de falar, na verdade o problema está em nós e que toda a nossa dificuldade de nos relacionar conosco mesmos acaba gerando em nós dificuldade de relacionamento com o próximo. Consequentemente, nós passamos a culpar os outros por conta da nossa dificuldade. E aí nos tornamos vítimas, aquele famoso herói vitimizado, que argumenta e justifica o seu fracasso baseando-se no erro de terceiros. Acredite, se você mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de interagir com seus próprios sentimentos, se você aprender a compreender os seus sentimentos, as suas emoções, com certeza você vai se tornar muito bom em lidar com as pessoas independente das diferenças. Afinal, nós não somos uma linha de produção. Todos nós somos diferentes e essas diferenças não são apenas na aparência, na classe social, na filosofia de vida, na religião. Essas diferenças são em conceitos, em princípios e valores. Se não soubermos lidar com as diferenças do próximo, certamente teremos uma vida triste, catastrófica, isolada. E o grande segredo é que essa transformação relacional não depende literalmente do seu desenvolvimento relacional. Depende do seu desenvolvimento pessoal. De maneira que, conforme você for se desenvolvendo como ser, entendendo as suas fraquezas emocionais e consertando os seus pontos de melhoria, as suas negatividades, você vai começar a encontrar sucesso no seu relacionamento, dentro da sua casa, no seu casamento, na igreja, no ministério, na família, nos negócios, com seus clientes, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho e daí por diante. Isso que nós chamamos de imaturidade emocional também pode ser chamado de analfabetismo emocional, paralisia emocional ou, classicamente, criancice. Você conhece alguma pessoa que você poderia dizer assim, aquela pessoa é tão criança, aquela pessoa é tão criançona, aquele rapaz é tão crianção? Por que isso acontece? Porque muitas pessoas, elas começam a se desenvolver, tanto no físico quanto no emocional, até uma determinada idade. E chega um momento em que, em algumas áreas da vida, o físico continua se desenvolvendo, as idades vão avançando, mas o emocional fica paralisado em determinadas áreas, literalmente, do emocional da pessoa. Então, é o adulto com comportamento infantil. A verdade é que a grande maioria das pessoas, elas crescem mais, desenvolvem-se muito mais no físico do que no emocional. Em outras palavras, todos nós temos um pouquinho de criancice. Todos nós temos um pouquinho de analfabetismo emocional, de imaturidade ou paralisia emocional. Alguns têm muito mais. Alguns casos são casos críticos, patológicos, emocionalmente falando. Outros são casos irrelevantes que, no fundo, nos fazem até nos tornar pessoas mais divertidas pelas nossas pequenas infantilidades. Mas, de qualquer maneira, nesse vídeo eu quero falar para vocês como identificar essa imaturidade emocional que existe dentro de cada um de nós. Como identificar uma pessoa com imaturidade emocional? Eu vou dar aqui para vocês algumas características de pessoas carentes dessa inteligência emocional. Ou seja, pessoas que precisam de um desenvolvimento emocional, portanto, no momento, são imaturas, são analfabetas emocionalmente falando. Em primeiro lugar, uma pessoa que tem pouca tolerância diante das frustrações. Aquela pessoa que está tudo bem para ela enquanto está tudo dando certo. Está tudo bem para ela enquanto o trem está nos trilhos. No momento em que aparece um obstáculo, e acredite, os obstáculos aparecem o tempo inteiro, são comuns. No momento em que aquilo que ela planejou descarrilha, sai do plano, dá errado,
qualquer frustração desmorona essa pessoa, ela para de funcionar e possivelmente ela começa a trocar os pés pelas mãos e uma série de consequências terríveis acontecem porque o sistema emocional dela só funciona quando as coisas estão dando certo. Então, uma pessoa com pouca tolerância diante das frustrações é uma pessoa carente de um desenvolvimento emocional. Também aquela pessoa que tem dificuldade em ser contrariada. Enquanto todo mundo está concordando com ela, ela está feliz, ela está satisfeita consigo mesma, ela está satisfeita com o próximo, está tudo dando certo. No momento em que alguém chega para ela e diz, olha, eu discordo de você, isso que você fez eu discordo, ou isso que você falou eu discordo, o meu ponto de vista é totalmente diferente ao seu. Essa pessoa, ela passa a olhar para essa situação como uma rejeição, como um ataque, como uma afronta. E aí nós vamos desenvolver isso no treinamento, mas várias características vão começar a aflorar da vida dessa pessoa. Uma delas pode ser o isolamento, ela vai fugir do convívio de pessoas que pensam diferente, ou até mesmo o ataque, ela vai partir para cima, ela vai se sentir agredida, e ela vai criar uma situação ruim, baseada num problema emocional dela. Porque qual é o problema de sermos contrariados? Qual é o problema de nós termos uma pessoa que pensa diferente de nós? Não tem nada de errado nisso. Cada um tem o direito de ter o seu ponto de vista. Cada um tem o direito de defender a sua bandeira. E eu espero que o meu ponto de vista seja o correto. Mas é possível que alguma coisa que eu defendo esteja errado. E essa pessoa que está me contrariando, quem sabe não está sendo o anjo da guarda que está me trazendo à luz a uma verdade fundamental. Então, uma pessoa que não suporta ser contrariada, ela também é uma pessoa com dificuldade na inteligência emocional. Pessoas que não têm controle sobre suas emoções, pessoas que dão respostas agressivas ou mal criadas. Né? Tem gente de 20, 30, 40, 50 anos de idade e até mais, que é mal criado, é explosivo, não consegue controlar as emoções. Eu costumo chamar de a síndrome do Shrek. Né? Aquele ogro que é bonzinho, enquanto ele não lembra que é ogro. De repente ele lembrou que é um ogro, ele dá aquele terrível urro e bota todo mundo para correr, porque ele é pavio curto. E eu quero até de antemão dizer para vocês que não existe pessoa mais sensível do que a outra. Tem aquela pessoa que diz assim, ó, com aquele fulano ali nós temos que ter muito cuidado para falar, porque ele explode com facilidade, ele é muito sensível. Na verdade, essa pessoa não é mais sensível. Ela é mais egoísta, ela se acha melhor do que as outras e ela se acha no direito de explodir. Todos nós, se quisermos, vamos explodir ou não explodir. Então, se queremos ter um controle emocional, nós temos que abrir mão desse direito de descontar em cima dos outros a nossa crise, a nossa rejeição, a nossa insatisfação com o momento, com o ambiente. Uma pessoa mal criada, que dá resposta agressiva, que não tem controle sobre suas próprias emoções, também é uma pessoa carente de inteligência emocional. Uma pessoa que não assume responsabilidade pelos seus erros, como uma criança. Já viu quando a criança ela faz uma coisa errada, ela esconde o que ela fez, ela culpa os outros. E culpar os outros é uma atitude de covardia. Por que a covardia? Em primeiro lugar, porque outra pessoa vai pagar pelo seu erro. E em segundo lugar, porque é uma atitude covarde você não ter coragem de explicar e de reconhecer o seu erro. Todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós temos falha. Não há nada de errado em você dizer para alguém, olha, eu cometi um erro, estou inclusive muito constrangido com isso, estou inclusive muita vergonha do erro que eu cometi, mesmo tendo sido um erro acidental ou um erro voluntário, mas eu quero consertar o erro que eu cometi, estou à disposição aqui para fazer o que for necessário para que esse erro seja corrigido. Isso chega a ser bonito, chega a ser nobre e não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas existem pessoas que escondem o seu erro e colocam a culpa em outros. Também é uma característica de imaturidade emocional. Assim como pessoas que têm inveja. O que é inveja? Inveja é um sentimento, uma debilidade emocional de uma pessoa que está em crise pelo fato dela não ter sido capaz de conquistar algo que outra pessoa conquistou. O problema dela não é com a pessoa, o problema dela é com ela mesma. Ela está se punindo
porque alguém comprou um celular que ela não conseguiu comprar, porque alguém conquistou um marido, uma esposa que ela não conseguiu conquistar, que alguém conseguiu um cargo, um título que ela não conseguiu, e a maneira que ela tem de se punir, ao invés de se tratar, de lutar, de trabalhar para conquistar algo, ela vai agir atacando as outras pessoas através do sentimento e do comportamento de inveja, que também é imaturidade emocional. Uma pessoa insegura, uma pessoa com desequilíbrio emocional, uma pessoa que se vitimiza, é aquela coitadinha, síndrome do coitadinho, a autocomiseração, também são características de uma imaturidade emocional. E continuando, alguns outros exemplos. A pessoa que depende demasiadamente da opinião dos outros. Tem gente que não tem opinião própria. Tudo ela tem que olhar para o outro e perguntar, é isso? Ela tem uma autoestima tão baixa que a opinião dos outros é mais importante para ela do que a opinião dela mesma. Isso é um problema emocional também grave, assim como uma pessoa dependente demais dos outros. Tem gente que não consegue fazer nada sem a ajuda do outro, que não consegue fazer nada sem a companhia do outro, que não consegue fazer nada sem o respaldo do outro. Não tem nada de errado em você ter ajuda, ter companhia, ter respaldo, mas se isso for uma dependência, se você não conseguir fazer sem ajuda, pode ser que você também tenha um problema de imaturidade emocional. O que mais, gente? Aquela pessoa que a felicidade dela depende dos outros. Se todo mundo estiver feliz, ela está feliz. Se o ambiente estiver triste, automaticamente ela recebe essa tristeza por osmose, ela não tem sentimento próprio. Ela é uma parasita emocional. Ela depende do ambiente para se sentir bem. É claro, gente, se você estiver num velório, estiver todo mundo triste, obviamente você não vai estar ali dando gargalhadas, mas o seu sentimento é individual. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser triste, você tem direito de ter um sentimento adequado ao momento em que você como ser, você como pessoa, está vivendo. Tá bom, gente? E mais algumas coisinhas aqui. Uma pessoa que toma decisões por orgulho. É aquela pessoa que diz assim, só por causa disso, só porque fizeram isso comigo, ou só porque aconteceu isso, por causa disso eu vou fazer isso ou aquilo. Então, a decisão dela não é baseada em uma atitude inteligente. A decisão dela não é baseada em um projeto promissor. A decisão dela é baseada em uma ferida emocional, em um rancor, em uma mágoa, em um orgulho. Consequentemente, os resultados dessa decisão serão resultados ruins para essa pessoa. Porque, como diz o Anthony Robbins, ele diz o seguinte: no momento em que tomamos uma decisão, o nosso destino é decidido, é definido. No momento em que nós tomamos uma decisão, o nosso destino ali ele vai ser iniciado. Então, se você toma decisões motivadas por feridas emocionais, por orgulho, por mágoas, por traumas, por reações da sua emoção, certamente o seu destino vai estar comprometido. Uma pessoa com complexos de inferioridade e aquela pessoa do contra. Já viu quem é? A pessoa do contra é aquela que todo mundo está pensando de uma maneira e ela, só para ser do contra, ela vai pensar o contrário. Todo mundo está fazendo algo e ela, só para ser do contra, ela vai fazer diferente. Por quê? Porque algo dentro dela está com defeito. Algo dentro dela precisa de uma correção. A grande verdade é que existe uma criança dentro de nós que não é apenas aquela criança livre, aquela criança que gosta de sorrir, de brincar, de fazer bagunça, de aprontar. Esse lado é o lado bom da criança que existe dentro de nós. Mas existe dentro de muitos de nós, e na verdade dentro de cada um de nós, existe uma porção de uma criança ferida, de uma criança maltratada, sofrida, uma criança adaptada pelas circunstâncias. E essa criança que existe dentro de nós, ela fica tentando governar o nosso lado adulto e dizer para nós que todo o nosso pensamento, toda a nossa reação, toda a nossa decisão deve ser baseada nos nossos traumas, nas nossas feridas, nas nossas vivências negativas. E, é claro, o resultado disso é a criancice, o resultado disso é a imaturidade, a paralisia emocional. O que devemos fazer então? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer
as nossas fraquezas emocionais. Nós devemos olhar para nós mesmos e reconhecermos para nós. Você deve dizer para você mesmo: o que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que eu sou invejoso? Por que eu sou nervosinho, explosivo? Por que eu não consigo acreditar em mim? Por que eu não consigo lidar com o não, com a crítica, com a rejeição? E converse com você mesmo para poder encontrar essas respostas. E depois de encontrar essas respostas, nós vamos criar juntos aqui nesse treinamento um plano de ação para que cada uma dessas situações possam ser tratadas e você vai sendo ajustado. Eu costumo comparar nesse ajuste como uma mesa de som. Você que talvez seja um religioso, frequenta uma igreja ou frequenta auditórios, já assistiu em algum lugar, você já deve ter visto aquela mesa de som onde se regula o volume dos microfones. E para cada microfone tem um monte de botãozinho que aumenta para cá, diminui para cá, roda daqui, roda dali, para que o som seja perfeito. E às vezes, quando essa mesa está desregulada, você pode receber o maior palestrante, o maior orador, o maior cantor do mundo. Quando ele pegar o microfone lá na frente, todo mundo vai dizer assim: xiii, ele não canta nada, a voz dele é ruim. Mas o problema é a mesa de som, que está desregulada. Por outro lado, se nós regularmos essa mesa devidamente, toda direitinho, você pode pegar um cantor, um orador, um palestrante que não seja nem tão bom, mas quando ele pegar o microfone, a sua voz vai estar tão doce, tão suave, que as pessoas vão dizer assim: essa pessoa, ela fala bem, ela tem uma voz bonita, ela canta bem. Tudo por conta da mesa de som. As nossas emoções são como essa mesa de som. Elas às vezes estão tão bagunçadas que tudo aquilo que nós fazemos traz uma aparência negativa. E você fica se culpando, muitas vezes até orando a Deus, dizendo: Deus, transforma a minha vida, porque eu sou assim, porque os anos se passam, eu não consigo mudar o meu temperamento. Então nós vamos trabalhar nesse treinamento isso. Nós vamos trabalhar a sua autoconsciência, para você entender quem você é, o que é bom, o que é ruim, o que precisa melhorar. A sua autogestão, a sua capacidade de governar esses sentimentos e aproveitar o melhor do que é bom e banir da sua vida todo tipo de sentimento ruim, todo tipo de pensamento ruim, para que você tenha um bem-estar consigo mesmo, para que você esteja cabeça erguida, para cima, e automaticamente todas as pessoas que te rodeiam vão perceber isso e vão bater palmas quando você passar, vão querer andar do seu lado, porque ninguém quer andar perto de um problemático. Ninguém quer andar perto de um coitadinho. Ninguém quer andar perto de alguém que explode como uma bomba facilmente. As pessoas querem andar perto de alguém confiante, de alguém feliz, de alguém bem resolvido, de alguém seguro. Que você seja o centro, o epicentro de uma sociedade de uma inteligência emocional, de uma sociedade que controla a sua mente, controla o governo emocional e automaticamente tem resultados extraordinários em todas as áreas da sua vida. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os fatores mensuráveis da inteligência emocional e grandes coisas estão por vir. Aproveite, continue assistindo. Um abraço para você. Tchau, tchau.